Então, bom dia, bom dia. Vou começar pela lista 1. Por exemplo, ó, 37. Calcule o limite sendo H dada por... Vou pegar... aqui tá errado, viu? Aqui não é igual não. Aqui é mais. A F. Vou pegar, por exemplo, a letra C, tá? F de x mais H menos Fx quando x tende a... sobre H quando H tende a zero, onde... Tá? É só que a variável aqui é o H, ok? Não é o X. Por exemplo, ó. F de x mais h, eu tenho que usar essa expressão aqui. Onde tem x, eu coloco x mais h, né? Não fica... Ok? Aqui vai ficar como? Como é que eu resolvo 1 sobre x mais h menos 1 sobre x? Eu multiplico esses dois, né? E aí faço isso aqui, né? Ou você pode fazer MMC, mesma coisa, né? Ok? Aí conserva o primeiro multiplicador. Aqui, assim, aqui essa primeira fração que está aqui, ó, essa expressão que está aqui, você observa que o x vai cancelar. Vai dar menos x menos h. Aliás, eu vou fazer isso depois, tá? Eu vou
conservar o primeiro, multiplicar pelo inverso do segundo. Então, primeiro, essa é tudo isso aqui. Tá? Ok? Conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Aí ficou x. Cancela aqui. Observa que o H cancela também aqui, ó. Agora é só substituir. Onde tem H eu coloco 0. Então, menos 1. Aí que vai dar x vezes x. Tá? Hã? Não substituir aquele valor de fx, porque ali era uma função. Não substitui o valor de o valor de fx era o meio. Aí como ele era uma função, aí não substitui esse final, aí só x. Aqui é. Porque a variável aqui não é o x, aqui a variável é o h. Ok? Fazer uma dessa aqui. Por exemplo, a letra D. Aí a gente vai para outra, tá? Dois x cubo, né? Oh, perdão. 2x quadrado. Aí, quando eu substituo f de x mais h, onde tem x eu coloco x mais h. Menos. Aí o f de x é 2x. 2x ao quadrado. Mais x, tá? Aí agora, essa expressão aqui eu vou desenvolver, ó. Isso aqui eu vou desenvolver.
mais 2x, H, tá? Hã? Sim. Aí aqui eu vou distribuir, né? Vai ficar 2x2 mais 4xh mais 2h ao quadrado. Esse aqui cancela, né? Mais h menos 2x2. Aí esse aqui cancela também. Por 4xh mais 2h mais h. Aí tem um denominador comum, então fica limite, né? Limite de 4xh dividido por h mais 2h ao quadrado por h. Aí cancela esse, ó. Aqui vai dar 1, né? Quatro x mais 2h mais 1. Agora esse aqui... Agora é só substituir. Aqui vai ficar 4x. Aqui é 0, né? E mais 1. Tá? E aí? Ninguém tentou nada aqui, né? Hã? Aí continuaria a pensar por lá, toda abaixo. Hã? AC? Por exemplo, 36, né? Vamos lá. Vocês nem pesquisaram assim na internet? Hã? É? Ah. Só para mais ninguém ficar correto. Para que a função na semana de divisão central, a segunda probabilidade e tem algo. Não, aqui eu realmente não sei o que vai... Aliás, hoje eu sei o que vai acontecer, né? Não, semestre que vem não, porque não serei eu que ministrarei. Pode reprovar 3 vezes. 3. Na mesma disciplina... Aliás, não, é o seguinte. Reprovar por nota é infinito. Não pode reprovar por falta 3 vezes na mesma disciplina. Ou então não pode reprovar por falta. Tem umas regrinhas assim. Mas por falta... Por nota vocês podem aposentar reprovando.
O limite é o limite do tempo de curso, né? Cada curso tem um tempo máximo, né? É, eu de bengala, assim, ô, limite, vocês ainda aqui já. Então, determine L para que a função seja contínua. Tem uma coisa que acontece que é o seguinte, ó. Vocês têm que aprender a estudar várias disciplinas ao mesmo tempo, gente. Esperar, não, essa semana tem prova de eu vou estudar só essa. Não, eu vou estudar outra, eu vou estudar só. Não funciona. Não funciona. Ou então esperar para uma semana antes da prova para estudar, não dá certo. Eu não sei nem como vocês não percebem isso, que não dá certo, e ainda insistem. É uma coisa assim que realmente eu não entendo. Não funciona. 48 horas é muito pouco tempo. Vamos supor, hoje é quarta, né? Não sei como é que vocês vão estudar quinta e quarta, quinta e sexta. Sábado, domingo. Não dá tempo, não. Eu acho que eu tiraria era 4 dias de folga. Não dá tempo. Como é que faz essa daqui? Vocês revêem as aulas? Se eu substituir, assim, o que significa? Não pode. Por exemplo, eu não queria falar 5 perguntas da primeira. O que significa essa função ser contínua em P igual a 5? O que é? Eu acho que vou botar uma prova assim. O que significa essa função aqui ser contínua em P igual a 5? Mas assim, não respondo qualquer coisa não. É melhor não dizer, é melhor não falar nada do que... Não, aí só se fosse raiz. Se 5 fosse raiz, passaria no... O que é ser contínuo em P igual a 5? Oi? Como? Concavidade? Será a parábola, será que vai para cima? Que é ser contínua em P igual a 5? Ninguém. Vocês revêem as aulas? As 18 aulas? Sim. Mas você nem olha o PDF não que eu coloco? Ai. Vou anotar aqui as que vocês não estão sabendo para cair na prova. Então, ser contínua em P igual a 5. Então, a função se o limite da f de x, quando x tende a 5, é quanto? É igual a quanto?
se o limite da função, no caso aqui, contínua em 5, o resultado tem que ser f de 5. Se fosse contínuo num ponto qualquer, o limite de f de x com x tende a A ou a f de A. Tá? E aí, basicamente, eu tenho que calcular quanto é que é o f de 5. Quanto é que é o f de 5? Oi? Alguém falou aí. Quanto é que é o f de 5? Olha, a função é essa daqui, ó. Qual é o f de 5? L. Como f de 5 é L, tem-se... Ai, ai. Tem-se que o limite, né? E aí basta calcular esse limite aqui. E aí vai dar o valor de L. Tá? L é o limite da função, né? Aí, qual é a expressão? Quando x... no caso aqui, x está se aproximando de 5, x não é 5. Né? O x é diferente de 5. E aí eu vou lá, vejo a expressão, qual é a expressão da função quando x é diferente de 5. É raiz de x menos raiz de 5. E aí eu calculo esse limite aqui. Como é que calcula ele? Oi? É mais ou menos. Mas assim, na prática, o que eu tenho que fazer? Conjugado, né? Aqui eu tenho dois conjugados. Como eu tenho a expressão numerador e denominador, eu tenho que fazer o conjugado duas vezes. Eu vou primeiro fazer do numerador, tá? A única coisa, eu acho que eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que comprar umas GoPro, um para cada um. Aí eu boto aqui no chapéu de vocês, que eu quero saber exatamente o que vocês fazem durante a rotina. Porque, por exemplo, será que vocês não estão só sentados nos corredores deitados assim e sem fazer nada? Que uma vez um aluno meu foi assim, ele, professor, eu não sei, eu não consigo estudar, tá bom. Aí eu pedi para ele me descrever exatamente o que ele faz. Basicamente ficava passeando na universidade. Por exemplo, quanto é que vale raiz de x menos raiz de 5 vezes raiz de x mais raiz de 5? Isso aqui é x menos 5, a resposta. Eu vou só dizer mesmo que é x menos 5, porque eu já falei tantas vezes como é que faz esse cálculo aqui, gente, que eu não sei nem o que eu digo mais. Meio que, eu acho que eu pego um gravador e só repetir a minha fala. Aí eu repito aqui, né, ó.
Agora eu vou multiplicar e dividir pelo conjugado desse aqui, tá? O denominador se tornasse numerador e o numerador acabar falando do denominador. Eu tô falando essas coisas porque eu já tô preocupado com vocês já há muito tempo. Desde a primeira prova, porque nunca ninguém, nenhuma turma minha, ninguém tinha tirado acima, a turma toda tirou abaixo de 7. Hã? Oi? Não, ninguém tirou acima de 7. E assim, observem os detalhes. Não foi, é o primeiro semestre que eu tô fazendo prova em grupo e ainda pesquisada. Imagine se não fosse. Aí esse aqui eu escrevo, né? Aí novamente, essas duas expressões em amarelo é a mesma coisa, vai dar a primeira expressão dentro da raiz menos o que está dentro da outra raiz. Assim. X menos 5. Aí aqui embaixo vai dar x menos 5, né? Tá faltando essa daqui, né? Ó. Deixa eu ver aqui se não tá faltando nada. Essa primeira aqui ficou assim, aí tem aquela de baixo. Aqui tá faltando também, ó. Aí cancela, né? Que eu já acho, mas todo mundo vai precisar no final. Pelo menos se for muita gente, vocês se juntam aí, formam um grupão, fazer a prova. Aí eu substitui tudo, agora eu posso substituir já, né? Não tem mais determinação. Aí ficou em cima 2 raiz de 10, né? Embaixo 2 raiz de 5. Cancela. Aqui eu posso juntar, né? Eu posso colocar assim, raiz de... Aí fica a raiz de 2, né? Tá? Então o L é a raiz de 2. Pessoal, bom dia. Bem rapidamente. Tecnologia. E aí, pessoal, bom dia, meu nome é Levi, faço parte do Movimento Correnteza. Nós estamos passando em sala hoje para apresentar para vocês a chapa 1, que é a chapa para as ruas defender a UFCA. É uma chapa que está se organizando para eleger as duas representações aqui do campus Juazeiro para o Congresso da UNE. Bem rapidamente, o Congresso da UNE é um espaço onde as universidades do país inteiro, sejam públicas, sejam privadas, vão debater o que a gente quer para a educação. Então, hoje, na nossa universidade, nós temos vários problemas para resolver. Então, para vocês terem uma noção, hoje a UFCA tem uma dívida de 7 milhões de reais em contratos. Desses 7 milhões, após a última recomposição do ano passado, do mês passado, na realidade, a gente conseguiu aí 5 milhões. Então, nós ainda estamos no cheque especial de 2 milhões de reais para poder zerar as nossas dívidas. E nós não queremos só ficar na pindaíba. Nós queremos ter uma universidade que tenha mais laboratório, mais insumo, mais viagem técnica, mais bolsa de iniciação científica, mais bolsa de pesquisa, seja na graduação, seja na pós-graduação. E para isso a gente precisa ter uma União Nacional dos Estudantes que tenha coragem de pautar isso, tenha coragem de se organizar e lutar por isso.
e a nossa chapa vem com essas proposições. A votação vai acontecer amanhã, as urnas vão estar abertas das 7h30 da manhã às 7 da noite. Para votar, é só apresentar qualquer documento com foto, seja RG, CNH, carteirinha de estudante, enfim. E é muito importante que todo mundo participe da votação e, é claro, a gente pede um voto aí na chapa 1. Então, se vocês tiverem um tempinho, as urnas vão estar aqui ali em frente ao A e ao C, bem rapidinho, vocês votam e tal, então fortalecendo essa luta aí, que é fundamental para a nossa universidade. Tá bom? Então, qualquer dúvida também, tem o Instagram, tem site aqui que vocês podem dar uma olhada de forma mais profunda, beleza? Então, pessoal, obrigado aí pela atenção, valeu professor pelo espaço aí, e amanhã é chapa 1, pessoal. Valeu. E aí? E vocês? Ai, meu Deus. Vocês vão acordar, gente? Não durmam até... Não seja a bela adormecida, né? Eu tô falando isso, eu quero ver se vocês se movem. Eu não quero que vocês reprovem, não. Mas, né? Não é tanta coisa que a gente não quer e acontece? É verdade. E poder não é querer. Não. Querer não é poder. Mas ainda dá tempo. 3. Por isso que eu tô dizendo. É aquela coisa. Eu não digo nenhuma turma que eu vou tirar menor. Mas eu sempre deixo aberta a possibilidade de tirar, entendeu? Por exemplo, imagina se fosse só 2 provas. Acabou. Já era. Já era. Geralmente quando é 2 provas, a pessoa vai mal numa prova. Na segunda ela já tem que tirar uma nota para ela ir mais ou menos para o exame final. Porque já está meio que decretado. Mas vocês ainda têm chance de não ir para o exame final. Mesmo se forem mal nessa, ou então... Mas assim, derivada a gente vai precisar disso aqui. E também tem uma coisa assim, você sabe que é a questão do pré-requisito, né? Você sabe o que é pré-requisito? Cálculo 1 é pré-requisito para muitas disciplinas do segundo semestre. Quando você reprova, você fica meio travado. Enquanto não paga cálculo 1, você não consegue avançar. Então não é que nem no ensino médio que você, entre aspas, reprove e vai para frente do mesmo jeito. Ou então tem aquelas recuperações infinitas no final do ano, né? Que você fica... Não tem umas escolas assim? Faço 2 semanas em janeiro e é uma coisa que não tem fim. Então não deixe isso acontecer, não. Esse limite aqui, ó. O que eu tenho que fazer? O que vocês acham que o primeiro passo que tem que ser feito? Não, pode falar. Aqui é a hora de Você, o que tem que ser feito? Nada? Tem que multiplicar por alguma coisa. Quando tem raiz de alguma coisa... Eu fiz agora um exemplo parecido. Hã? Não entendi. Eu tenho que ver que... Por exemplo, o que eu fiz com a anterior? Conjugado, tá vendo? Era uma raiz menos outra, ó. Damos pelo conjugado. E divide, né? Então fica assim, ó. Ai, gente. A prova de segunda já vai começar vai começar já pesquisada desde o começo, tá? Mas assim, eu garanto pra vocês que mesmo que você traga o celular e queiram olhar, não vai ajudar muito não, tá?
Pronto. Aí, a multiplicação dessas duas aqui, ó, eu já falei algumas vezes, usando aqui uma fórmula que eu também já coloquei algumas vezes. Vai dar a expressão dentro da primeira raiz menos a expressão dentro da segunda raiz. E aí observe que vai cancelar o x com esse x aqui, ó, tá? Aí vai ficar 1 menos 3 que vai dar menos 2. Então fica assim. O menos 2 você pode botar aqui ou pode botar na frente também. Eu vou botar na frente, fica mais bonito. Menos assim. Tá? Aí aqui é o seguinte, ó. Aqui já dá para saber qual é a resposta. Só de olhar aqui já dá para saber. Inclusive, se eu colocar só a resposta... se colocar só a resposta, não estaria errado, não. Daqui. Isso aí é a resposta. Não, aqui eu quero saber o limite da função. Não, mas... assim, o que eu estou dizendo é o seguinte. Se vocês colocasse a resposta já de cara, não estaria errado, entendeu? Esse caso aqui, porque fica já, entre aspas, é para ficar evidente a resposta já de cara. Oi? Deixa essa é muito fácil, coloca a mais difícil. Fala aí. É quanto aí, cara? A resposta ainda está aí. E aí? Olha só. Não. Mas vamos fazer o seguinte, ó. Enquanto você não me disser a resposta, a gente não vai sair daqui. Se fosse o limite só do x, imagine, esqueça um pouco o outro. Se fosse o limite de x com x indo para mais infinito, quanto é que é? Vocês imaginam? Alguém falou, o que foi? Mais infinito. Ótimo. Agora, se fosse no lugar de raiz de x, fosse assim, outro. Quanto é que daria esse daqui? Você sabe que esse aqui dá mais infinito, né? Só o x. Aí você imagina assim, mais infinito, entre aspas, mais 1, dá quanto? Mais infinito de novo. E raiz de mais infinito, entre aspas? Hã? Mais infinito. O que eu quero dizer é o seguinte, quando o número é muito grande, a raiz dele vai continuar grande, mesmo sendo um pouco menor do que seria, né? Então aqui também dá mais infinito. Calma.
Então esse aqui vai para mais infinito. Esse outro aqui, vocês imaginam que vai para quanto? Se a gente seguir o mesmo mais infinito. Então, a gente está com uma situação em que o numerador, o denominador ele é mais infinito. É uma coisa assim, ó. Menos, vamos supor, entre aspas, menos 2 dividido por mais infinito. Isso aqui vai dar quanto, mais ou menos? Sim, é lógico que aqui não é dividido, é entre aspas, tá? Como se fosse. Imagina assim, o 2 dividido por um número muito grande. Dá quanto isso aqui? Oi? Dá negativo, mas... Peguem a calculadora de vocês, coloquem 2 dividido por 1 milhão. Cadê o celular? Você não gosta de mexer no celular? Hã? Vai dar um número pequeno negativo. Imagine isso aqui indo para infinito. Vai dar quanto a fração? Não. Quanto é um número dividido por um número muito grande, gente? É só pegar na calculadora de vocês. Ver qual é o resultado. Oi? Não. Isso aqui eu já falei. A minha deu errado. 2 e menos 6. Vai ser menos 2, agora vai dar menos 6. Que é o quê? 0,000. Então, se eu tenho um número aqui, dividido por um número que tende ao infinito, quanto é que está o resultado? Ele se aproxima de quanto? Não, 0. Finalmente. Sim. Gente, é só pegar um número e dividir por um número muito grande. O resultado vai... Quanto maior esse número, menor é o inverso dele. E se fosse o contrário? Se fosse o contrário, o quê? Se o mais infinito tivesse o numerador e o... Aí depende do sinal aqui. Daria mais ou menos infinito. Depende do sinal. Nesse caso aqui, daria menos infinito, porque tem o menos. Se fosse assim, ó. Se fosse menos... Se fosse o contrário... Isso aqui é menos infinito. Porque esse aqui é infinito, dividido entre aspas por 2, fica infinito também, entre aspas, né? E aí o sinal menos infinito. Então, todo número dividido por infinito. Dividido, essa palavra dividida é sempre entre aspas. É 0, entendeu? Mas eu falei isso aqui. Falei várias vezes. Entendeu? Você falou essa frase, eu falei, aí tá gravado, né? Nem no Big Brother. Não, mas tá gravado, como prova, né? Eu falei. E tem que dizer, eu não lembro, eu não sei. Lá da Choquei, né? Isso aqui que é grave, urgente. Ai, ai. É porque, sabe por que assim eu fico preocupado? É porque eu fico... Se quem assistir, se você pegar as aulas, elas são muito repetitivas. Basicamente as mesmas coisas todas as aulas. E aí eu faço uma pergunta, e eu já sei, não, eu fiz essa pergunta 10 vezes já. E vocês encaram ela como se eu nunca tivesse feito a pergunta. Pegar o vídeo e enfiar a mesma pergunta. Exatamente. A mesma pergunta eu já fiz. Essa coisinha aqui, ó. Esse negocinho, essa continha aqui, eu acho que eu não sei nem, já perdi a conta já. Quantas a gente pegou 2 raízes aqui do conjugado? Porque mesmo que você não entenda por quê, mas pela repetição, já é para saber o que acontece, tá entendendo? Vamos para outra lista. Teorema do confronto. Essa aqui eu não passei, mas eu vou pegar um exemplo do teorema do confronto, que eu já falei, tá no livro, né?
Se bem que... Ah, essa aqui eu acabei nem passando, não, deixa pra lá. Essa daqui... Mas com certeza eu vou cobrar o Teorema do Confronto, então assistam a aula do Teorema do Confronto, tá? Hã? Vai ser o quê? Será mais teórico. Não, vai ser a conta mesmo. Mas você tem que dar uma aula, uma lida, uma... Quando eu tinha esse canal, pessoal, qual é o canal? Não, o canal agora é esse daí. Oi. Do infinito? Ah, essa daqui a gente não viu ainda como faz. Ah, a da outra, tá? Dessa aqui? Peraí, deixa eu abrir. Trigonométricos, é? Ah, essa daqui, né? Porque é tanta lista. Esse aqui, né? Então vamos lá. Eu acho que essa aqui é a 4, né? Dois raiz quadrada de x mais 3, né? Aqui é a mesma coisa. A mesma coisa o que, né? Quando você tem uma diferença de dizer alguma coisa, geralmente você tem que multiplicar pelo conjugado. Aí o conjugado é a mesma expressão com o sinal trocado. Aqui engana porque o primeiro não tem raiz, né? Aí você fica meio com a tendência de que para funcionar tem que ser raiz, mas não. Você pode fazer a mesma coisa. Mesmo raciocínio. Ela, na verdade, é igual. Essas coisas são muito parecidas, gente. Eu boto muito porque é aquela coisa. Você vai ficar do... A mesma ideia. A mesma ideia. Tecnicamente, se vocês tivessem afiado, só olhando, esse aqui, só de olhar, você já sabe qual é a resposta. Sem fazer cálculo nenhum. Hã? É, vai dar mais infinito a resposta. Esses aqui, a maioria deles, só de ver, você já diz qual é. Quando a pessoa está muito assim afiada, não precisa nem fazer cálculo. Mas se você só quer saber a resposta, né? Claro. Toma aí a resposta. Aí, a mesma coisa, ó. Quando eu for multiplicar esse aqui, vai ficar 4x2, porque basicamente o que é, né? É esse aqui menos, aliás, perdão, esse vezes esse, né? Menos esse vezes esse. Só isso. Aqui como é que... Ó, aqui vai ficar 4x2 menos x2 é 3x2, né? Aí vai ficar menos 3.
dividido por 2x mais. Tá? Esse aqui também, desse jeito aqui, se você já colocasse a resposta. Mas o problema é que assim, como vocês não estão afiados, vocês estão é que nem aquelas faquinhas lá de pão. Ela tá tão desgastada que eu não corto mais nada, aquela faca de pão, né? Que ela tem aquela serrinha assim, mas ela tá tão desgastada, ele não corta nada. Você pode botar assim na mão que ela não corta. Que nem a Eliana. Ah, não, vocês não são da época da Eliana, programa infantil, não, né? São não. Que a Eliana antigamente. A Eliana, ela. Vocês já não assistiram, não, né, Eliana, no programa infantil, né? Vocês já são da Eliana já, ela no SBT, né? Pois é. Ela ficou muito famosa apresentando programa infantil. Aí toda vez tinha um experimento, né? Dessas de escola, uma cartolina, um pincel, aí inventava lá. Aí sempre tinha uma tesoura sem ponta. Estão do jeito dessa tesoura aí. Só corta mesmo papel. Não tão afiado, gente. E aí eu só fiz repetir, né? Fiquei conversando, repeti a mesma coisa. Aí aqui, ó, o que você faz? Você tem que pegar o termo de maior grau, exatamente, dividir. Qual é o termo de maior grau aqui? X ao quadrado, né? Eu tava vendo aqui uma coisa, x ao quadrado, quando eu divido aqui 3... não, se for dividir por x quadrado não dá certo aqui. Tem que dividir por x. Porque se dividir por x ao quadrado vai zerar tudo embaixo. Então tem que dividir por x. Esse aqui é um exemplo que o maior grau não funciona. Mas essa coisa você só detecta com experiência, porque vocês sabem, né? Que nem advogado. O advogado ele só sabe trabalhar com as exceções se ele conhece bem a regra. Mesma coisa. Você só vai identificar quando você tem que furar, entre aspas, aquela regrinha, quando você souber muito bem como é que funciona o resto. Então vai ficar 3x menos 3 assim. Aqui vai ficar 2, né? Porque vai cancelar. Aí aqui vai ficar raiz sobre x. Aí esse x você vai escrever como raiz. Aqui é o seguinte, né? Raiz de x quadrado você vai escrever como x. Nesse caso é porque o x é positivo. O condicional resolveu falar, né? Aí aqui vai ficar assim, ó, raiz eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar esse pedaço aqui na outra página, tá? Hoje pelo menos é feijoada, né, Rio, né? É feijoada hoje? Você trabalha de quê? Hã? Agora é complicado, né? Tu trabalha
Até que horas todo dia? Qualquer hora que a gente vai lá. É do meu pai. Ah, tá. Ele tá ajudando o negócio da família. Qualquer hora. Tá aumentando a fortuna, né? É que nem aquelas novelas mexicanas, né? Que ele tá administrando Só que não é. a fortuna da família. Eu não vejo essas coisas não. Sábado, né? Não vejo farinha. Ó, pessoal, aí x eu vou trocar, eu vou escrever como raiz de x ao quadrado, tá? Assim, ó. Eu tô fazendo aqui passo a passo, mas daria pra fazer mais rápido, tá? Aí, a raiz, agora, essas duas raízes eu junto numa única raiz. Pronto, agora sim, do jeito que tá aqui eu tô pronto para calcular. Porque essa aqui vai para zero, isso aqui vai para zero. E aí isso aqui sozinho é mais infinito. Aí entre aspas fica o quê? Mais infinito, zero é tudo dividido por 2, que daria mais infinito o limite, né? Entre aspas. Eu falo assim, entre aspas, dividido, porque o mais infinito não é um número para ele ser dividido. Mas o que eu estou dizendo é que o comportamento da fração aqui, que é o numerador, ele vai para mais infinito e o denominador para 2, tá? Oi? Esse aqui, 3 sobre x vai para zero, né? 3 sobre x quadrado vai para zero também. É porque é o mesmo princípio. Você tem um número dividido, entre aspas, por mais infinito, zero. Vai para zero. Aí você tem em mente que esse dividido é sempre entre aspas, tá? E aí, o que significa isso aqui assim? É que o numerador ele vai para 3 e o denominador ele vai para mais infinito. Não é exatamente dividido. Oi? Como você fez? Deixa eu ver. Porque assim, como eu falei, essa daqui, lá de cima, sem precisar fazer conta, se você tiver muito afiado, você já disse que dá mais infinito. Tá certo. Tá certo. Vamos fazer o jeito que ela fez aqui, ó. Tem alguém estudando, né? Parece que... Bom, aprovando um aluno, tá bom demais. X quadrado. Na verdade, acho que o jeito que você fez é muito melhor, na verdade. O que ela fez, ó? Ela colocou o x em evidência aqui no começo. Assim. Ficou 2. Perdão, aqui eu coloquei em evidência, não tem mais, né? Na verdade é muito melhor. Eu dividi por x. Aliás, ela dividiu por x, né? Porque é a mesma coisa, né? Se eu voltar aqui, se eu distribuir, ó, eu volto para a expressão inicial, né? Aí ela fez
exatamente, colocou o x para dentro como quadrado, né? Foi o que eu fiz lá no anterior. Ficou assim, ó. Menos. Ficou assim. Né? A mesma coisa que eu fiz. Você coloca o x como raiz de x quadrado, né? E ele entra na raiz. Mais, aí ficou assim. E aqui, esse aqui vai para zero, ó. E aí tudo que está dentro do parêntese vai para 2 menos 1, que é 1. E aí esse sozinho aqui é mais infinito. Então ficou como se tivesse ficado mais infinito vezes 1. Tá? Como se fosse mais infinito. Também funciona. Parabéns, viu? Hã? Céu de emoção, né? Ó, agora eu vou fazer vocês morrerem de inveja. Eu vou colocar um ponto aqui pra você. Vou... Como é seu nome? Sabrina. Eu vou colocar aqui pra eu não esquecer, tá? Pronto. Agora vocês podem na prova. Hã? Não, eu tiro. É só pra eu não esquecer. Eu vou colocar no Siga. E aí, mais alguém? Hã? E as trigonométricas? Dá tempo sim. Como é que é? Ah, depende. Depende. Não, mas se você tiver a máquina do tempo, você não vai voltar para estudar, você vai voltar para saber o número da loteria. Ninguém vai voltar, não. Eu vou voltar para fazer esses 100 limites aqui. Não. Sinto muito, mas não é assim que funciona. Eu, se eu tivesse a máquina do tempo, eu pegava um martelo e deixava em pedacinhos. Né? Eu só ia testar a máquina do tempo. Depois de ganhar tudo na loteria. Mas será que isso ia afetar a minha temporada? Questão da loteria, você já coloque assim, o que acontece com os vencedores da loteria? Eu não sei, nunca vi quem ganhou. Morre todo mundo. Meu pai ganhou uma vez. Teu pai ganhou uma vez? Mas ele ganhou na Mega da... Ele foi em 28. Ganhou também foi com bicho. Na federal. Ganhou o quê? Na federal. Ele ganhou quanto? 9 milhões. Na época. Quanto? 300 mil cruzeiros cruzados. Seria quanto? Ah, olha, esse aí é o tipo de prêmio que eu queria ganhar. Não é muito, sim, muito, sei lá, 100 milhões. Mas é a quantidade que você... Ah, ok, compra minha casa, não tem que pagar mais. Então, assim, deixa lá. Era o dinheiro que eu queria ganhar, essa quantidade aí. Investir não, deixa lá quieto para perder. A única, você já percebeu, os únicos que enriquecem são os investidores, que investem o dinheiro dos outros. Quem investe não ganha nada. Você dá mal. Gente, esse limite aqui, ó. Eu garanto para vocês, um limite trigonométrico vai estar na prova. 20 sacudidos.
Ele vai valer quanto esse 1? 2. Pronto. 0,1, né? Dá pra tirar um grande, tá? De 1, de 2, isso vale positivo também. 1 menos seno de x, 2x menos π. Aí, pra lá. Como é que é? O que eu faço aqui? Isso é muito bacana. As aulas se não despertam. Deixa eu resolver essa. Pois é, mas é por isso que eu perguntei. Como é que é? E aí? E aí, desenrola aí. E se falar, não eu, porque nossa. O menos de x vai ser. Primeiro mudar. Essa ideia aí é a primeira, por exemplo, o x não está tendendo a 0, né? Aí você tem que manipular para que fique. É exatamente isso. Aí agora, como é que eu faço? Eu tenho que fazer uma mudança de variável. Você tem que chamar u de alguma coisa. Já fiz isso aqui, né? Aí aqui, aí eu vou chamar u de 2x menos π. Porque se eu chamar de 2x menos π, o u vai tender a 0. Né? Imagina, ó, quando eu substituir... imagina que eu troco x por π sobre 2. Aí vai cancelar o 2, vai zerar. Tá? Então, se o x tende a π sobre 2... o tende a 0. Aí agora aqui nessa expressão eu isolo o x, tá? Então fica... x é u mais π sobre 2, ó. Tá? Vem pra cá mais e divide, tá? E agora eu troco na expressão de cima. Então o limite... limite com x tem... é igual ao limite. Agora eu troco, no lugar de x tender a 0 é u tendendo a 0. É dividido por u. 1 menos o seno. E no lugar do x eu coloco... aqui eu ainda vou fazer mais alguma coisa. Aqui eu vou colocar assim, tá? Ok? Então vai ficar x sobre 2. Tá? Aí agora, o que eu tenho que fazer aqui? Isso mesmo. Vocês adotam um cachorro e chamam ele de seno A com seno B, seno B com seno A. Porque aí você não vai esquecer mais não. Seno A com seno B com seno A. Vem aqui, seno A. Seno A. Aí vocês não esquecem mais não. Seno A, cosseno B. Aqui. Um gato. Ou então assim, adota um papagaio e aí ele vai ensinar vocês. Seno A. Seno A, seno A. É porque aqui é U. Seno A com seno B. Gente, o papagaio lá do Chapolin fala assim: não se rugue, couro velho, que te quero para tambor. Então, seno A com seno... O papagaio lá do Chapolin, você não assistiu esse episódio, não? Não se enrugue, couro velho, que te quero para tambor. Acertou, foi? Você perdeu a oportunidade de falar assim.
dá um ponto para a turma se eu acertar lá no... Ah, mas eu acertei até no papel. Agora já era. Agora vamos jogar. Se eu jogar o celular, um ponto pra cada um aqui. Não acerta nada? Não. Seno de π sobre 2, quanto é que é? Seno de π sobre 2. Ah. É zero? É zero ou é 1? Seno de π sobre 2? É isso, você falou, você não é zero. Aí é zero. Cosseno de π sobre 2? Zero. Ah, então ficou só o cosseno, ó. O limite. 1 menos o cosseno. Tá? Ficou só isso aqui. Ficou zero, tá vendo? Aqui é vezes, ó. 0 vezes isso aqui. Agora aqui... Não acabou ainda não. Agora aqui eu tenho que... se eu substituir aqui, vai dar 0 sobre 0 ainda. Aí eu tenho que fazer o que agora? Embaixo, se eu substituir, vai dar 0 sobre 0. Não substituir, mas tem como colocar o cosseno de 1 sobre 2 sendo negativo cosseno. Tem. Colocando sendo 0 e 1. Tem. Como é que faz? Quando eu tenho uma diferença de uma expressão para outra, eu multiplico e divido pelo conjugado. Aqui, ó. Ainda tem isso nessa aqui. Então fica o limite. 1 menos o quadrado do cosseno de U sobre 2. U vezes. Aí esse aqui, ó, essa expressão que está aqui, você tem que lembrar quanto é que é o seno ao quadrado de U mais o cosseno ao quadrado de U sobre... Dá 1, né? Então, exato, eu isolo esse aqui, ó. 1 menos o cosseno ao quadrado é o seno ao quadrado, tá? Eu já fiz uma desse aqui muito parecida. Ai, ai. Aí agora, para ficar parecido, eu multiplico e divido por 1/2. E aí eu escrevo assim, ó. 1/2. Um meio. Aí esse seno ao quadrado de U, você escreve como seno ao quadrado. Olha, seno de U vezes seno de U. Aí eu pego assim, seno de dividido por U sobre 2 vezes ó, tá vendo, ó? Esse seno com esse seno aqui é o seno ao quadrado, tá? Esse daqui, ó, esse U é esse aqui. Esse 2 que tá aqui
Esse, o meio é esse aqui. Hã? A segunda expressão que eu substituir por um. Agora eu posso... A segunda expressão, qual a segunda? Sendo de um sub 2. Uma multiplicação. Essa é do meio. Ah, essa do meio. Qual do meio? Ah, essa daqui? Das 3 ao do meio. Não, das 3 ao do meio. Tá bom. Sendo de 1 sobre 2. Não, essa expressão aqui é... Não, professora. Embaixo. O embaixo, a do lado. Ah, tá no meio. Qual delas? Essa aqui? O que tem? Não poderia substituir. Sim, sim. Agora, exatamente agora que eu vou fazer isso. Eu estava recapitulando o que é o que aqui. Aí esse o meio aqui, ó. Esse o meio aqui é esse aqui, tá? E aí a outra expressão que sobrou. Agora eu substituo tudo. Então vai ficar o meio desse vezes seno de zero, né? Porque vai ficar seno de 1 sobre 0, seno de 0. Esse limite aqui vai para 1, né? Vezes 1 dividido por 1 mais, aqui vai ficar cosseno de 0. Vai zerar tudo, né? Porque aqui é 0, tá? Cosseno de 0 é 1. Então vai ficar 1 meio vezes 0 vezes 1 vezes 1 meio, que vai dar 0. Tá? Ai. Assim, não é... Não, é difícil, mas eu não sei mais o que eu faço aqui. Vocês têm que estudar, gente. Hã? É. Como é?